Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido e amado, Senhor, nós queremos te agradecer nessa hora, por esse culto, por tudo que já foi feito, por cada louvor que foi entoado. Senhor, agora pelo horário também, Senhor, do ofertário, onde as pessoas separaram seus dízimos, suas ofertas para ofertar na casa do Senhor. Deus, para que não falte, para que haja mantimento na tua casa. Senhor, abençoa cada vida, Senhor. Abençoa o celeiro de cada família aqui representada, Deus. Entra com providência na vida daqueles que estão desempregados, aqueles que não puderam ajudar, dizimar nem ofertar. Deus também trabalha no coração e na mente daqueles que de repente até pode, mas que ainda não tem essa consciência. Libera a mente e o coração dessas pessoas em nome de Jesus. Nós abençoamos e te agradecemos em nome de Jesus. Agora também, Senhor, nós queremos agradecer já pela vida da nossa pastora. Senhor, toma a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Nós somos gratas porque ela nunca rejeitou um convite nosso. Mas nós sabemos que antes mesmo de nós fazermos o convite, o Senhor já havia convidado ela, Senhor. Então toma a tua filha, toma os lábios dela, a mente dela. Senhor, fala conosco como o Senhor sempre usou a vida dela para falar com a tua igreja. Enquanto ela está aqui ministrando, Senhor, visita as necessidades dela, meu Senhor. Eu não sei o que ela precisa, o que ela necessita, mas o Senhor sabe, Deus amado. Visita o lar dela, a tua família. Meu Deus, toma a vida da tua filha nas tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém, Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos felizes por estar de volta aqui neste último culto dos departamento feminino. Estamos felizes por esta oportunidade, glorificando a Deus e agradecendo aos pastores, agradecendo ao ministério por me confiar esta oportunidade de estar aqui celebrando com os irmãos. Culto de celebração ao Senhor. Palavra que Deus colocou no meu coração desde o dia que a irmã mandou a mensagem para mim, está no livro de Juízes, capítulo 5. É uma mensagem já conhecida dos irmãos, mas a gente está chegando no final do ano. Então é hora de nós recalcularmos a rota, é hora de nós revermos algumas situações. E se tem um texto que mostra a perfeição do que deveria ser a igreja do Senhor, é o livro de Juízes. Então nós vamos ler apenas o versículo 12, capítulo 5, versículo 12 de Juízes. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre esta história. E Deus vai continuar a falar conosco, porque falando, Ele já está. Todo mundo encontrou? Amém. Está escrito assim na palavra do Senhor, versículo 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva prisioneiro, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinó. Feche os seus olhos por um instante. Apresente seu coração ao Senhor. Senhor Deus, precisamos que o Senhor continue a falar conosco. Senhor, é um culto de celebração ao Senhor, é um culto em que nós vamos expressar nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Mas o Senhor sabe que nem todo mundo aqui está em condições de cantar. Muita gente aqui, Senhor, está sem força, está sem ânimo. Muita gente está no meio do vale, muita gente está no meio da opressão. E para cantar, só dá para cantar porque te amamos. Só dá para cantar porque sabemos em quem nós temos crido. Só dá para entoar um cântico porque sabemos que a última palavra é do Senhor. Senhor, que esta noite seja noite de celebração, mas seja noite, meu Senhor, em que o Senhor venha renovar as forças da tua igreja. Estamos na contagem regressiva para findar mais um ano. E se não for o Senhor conosco, nós não teríamos chegado até aqui. Se não fosse a tua mão boa conosco, já muitos nossos adversários teriam nos destruído. Mas nesta noite nós celebramos ao Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu com um propósito. Venha trazer à nossa memória nesta noite o teu propósito para que nós
Não nos percamos nesta caminhada. Continue conosco, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos assentar em vosso lugar, em nome de Jesus. Nós sabemos que é noite de renovarmos as nossas esperanças. O texto que foi lido pela nossa irmã no início do culto nos diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, para sermos renovados todos os dias, para sermos renovados a cada dia da nossa história, o segredo é aprender a esperar no Senhor. Irmão, esperar não é fácil. Esperar é complicado. Principalmente quando a gente espera e o céu fica em silêncio. Quando o céu dá um sinal, acalma o nosso coração. Mas na maioria das vezes, quando a gente passa pelo processo de espera, o céu fica em silêncio. Mas não é que o céu está em silêncio que Deus parou de trabalhar. Quando o céu fica em silêncio, é porque Deus está trabalhando em silêncio para nos surpreender. Então, por isso que quando nós esperamos no Senhor, renovamos as nossas forças. Quando esperamos no Senhor, voaremos como águia. Ou seja, quando esperamos no Senhor, a gente muda de nível. Quando nós esperamos no Senhor, não esperamos nessa esfera. A gente voa como águia para entender que o Deus que nós servimos tem surpresa para as nossas vidas. Aleluia! A gente precisa parar para analisar como é que a gente chegou até aqui. O que foi que a gente viveu esse ano? Houve dias complicados neste ano, que muita gente achou que não daria conta de continuar. Muita gente até calculou como é que daria a notícia que ia parar de caminhar, que ia sair da igreja, que não ia mais lutar. Muita gente chegou a projetar na mente e no coração em dizer: eu vou aposentar minhas ferramentas, eu vou guardar minha espada na bainha. Mas para a glória de Deus, você está aqui nesta noite. Porque o Senhor te ama, você está aqui nesta noite. E as suas forças serão renovadas no Senhor. Quando a gente vê Débora cantando esse cântico, cantando esta canção, a gente sabe que não foi fácil para ela chegar até aqui. Débora é uma mulher que é juíza num tempo em que o povo de Deus está na terra que mana leite e mel, na terra da promessa, na terra dos sonhos. Mas porque eles se distanciaram do Senhor, a terra não mana mais leite e mel. No lugar da promessa, no lugar da bênção, no lugar da celebração, eles não têm motivo para celebrar, porque o inimigo veio e os aprisionou. E detalhe, Deus permitiu. Aí é complicado, você está no lugar da bênção e você vira escravo de novo. Está no lugar que foi pago um preço para se chegar até ali e de repente os inimigos se multiplicaram. A Bíblia diz que Débora era juíza nesse lugar. Um rei inimigo se levanta e oprime o povo de Deus. E não é um dia, não é uma semana, não são uns meses, são 20 anos. 20 anos em que eles deveriam estar desfrutando da bênção e estão sofrendo e estão passando por situações complicadas. Ninguém tem vontade mais de lutar, ninguém tem. As armas estão todas guardadas, enferrujadas, as ferramentas abandonadas. O lugar em que todo mundo sonhou, o lugar dos sonhos, ninguém vem mais. Não tem mais turista, não tem mais visitante, não tem motivo de celebração. Mas Débora, ela continua na posição que Deus a chamou e a nomeou. Meu Deus. Em um tempo difícil em que mulher não tinha posição de destaque, lá está esta mulher julgando uma nação debaixo de uma palmeira. Consegue imaginar isso, meu irmão? Consegue imaginar a luta dessa mulher? A dificuldade que ela enfrentou? Consegue imaginar as causas
que ela julgava de um povo que deveria servir ao Senhor e está se dobrando a outros deuses. Deus, aleluia, Jesus. E mesmo assim esta mulher manteve a sua fé intacta no Senhor. Porque ela, de forma inteligente, ela habita em um lugar que, se você olhar no mapa, você vai ver que a casa dela, o lugar em que ela julga o povo, é em frente às ruínas de Jericó. Deus permite que ela trabalhe lá, que ela habite lá, para que o coração dela, para que os olhos dela não olhem para a situação adversa, para o inimigo que faz barulho, porque nos dias difíceis ela vai olhar em direção à ruína e a fé dela será renovada, porque aquela ruína está dizendo: esse é o Deus que destruiu muralhas que eram impenetráveis. E ela olha e o seu coração vai dizer: o Deus que fez vai fazer de novo. O Deus que agiu vai agir de novo. Meu Senhor da glória. O Deus que deu o livramento vai dar de novo. O Deus que nos deu esta terra nos dará de novo libertação. O nosso maior problema é que nos dias difíceis, nos dias complicados, a gente fica com os olhos para baixo, a gente só olha em posição de derrota, a gente não consegue levantar os olhos e enxergar e trazer à nossa memória que o Deus que fez faz de novo. Ela habita em frente às ruínas, ela julga um povo complicado. Ela passa por situações adversas, mas todos os dias ela renova as suas forças no Senhor. Aleluia. Quando a gente lê o capítulo 5, a gente entende a experiência que ela teve com Deus, porque ela mesma conta em forma de cântico depois de vencer a batalha. Ela diz: as aldeias cessaram, não tem visitante, ninguém se movimenta, o dinheiro não corre dinheiro, é uma miséria, é todo mundo apavorado, ninguém quer vir na nossa casa, ninguém quer estar perto da gente. E ela diz: a coisa se complica, não tem uma enxada, não tem uma espada, não tem uma ferramenta, não tem nada, ninguém sabe guerrear, ninguém. Ela disse: tudo isso foi assim, até que um dia eu me levantei. Até que um dia eu me levantei, eu não me levantei apenas por levantar, eu me levantei como uma mãe se levanta. Até que um dia eu me levantei como mãe de Israel. Até que um dia eu me levantei, me posicionei, ou seja, ela está dizendo: eu entrei na presença do Senhor para defender Israel como uma mãe defende o seu filho. Ela diz: eu me levantei. E quando ela se levantou, aí a gente volta no capítulo 4 e a gente entende que quando ela se levantou, Deus falou com ela. E como é que Deus falou? Deus deu para ela as coordenadas. Deus deu as coordenadas dizendo: não, tem um capitão, tem um cara no meio desse povo que é capaz de conduzir esse povo para a vitória. É Deus dizendo para ela: mas o negócio é que eu já falei com ele e ele não agiu. Então é necessário que você vá lá e diga a ele que é hora de se posicionar. Ela manda chamar o capitão e diz: olha, Deus já te disse. Ou seja, Deus está falando uma vez mais. Deus já te ordenou para se posicionar, porque Deus já preparou os homens certos para estar do seu lado. Deus já preparou o exército para guerrear com você esta guerra. E ela está dizendo para Baraque assim: olha, o certo é você chamar apenas 2 tribos. Lembra que são 12? E Deus escolhe apenas 2 tribos. A tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. E quando eu li o texto, eu fiquei muito interessada em saber quais são as habilidades dessas tribos. Porque Deus não nos chama por acaso. A gente tem habilidades. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que você foi chamado com um propósito. Você não é fruto do acaso. Você foi chamado com um propósito.
Se tem um propósito, você precisa entender quais são as suas habilidades. Em que é que você é bom? Meu Em Deus. que é que você é bom? Nós, como igreja do Senhor, a gente está se perdendo porque a gente está misturando nas nossas habilidades. Glória. Aleluia. A ordem do Senhor é chama as tribos de Zebulon e Meu Naftali. Deus, obrigada, E Jesus. aí você precisa entender quem é que Deus precisa para esta guerra. Deus precisa de homens que sejam selecionados e que tenham uma marca. E qual é a marca da tribo de Zebulon? A gente vai lá no livro de Gênesis e encontra Jacó abençoando seus filhos. E aí quando Jacó olha para Zebulon, Jacó dá uma palavra dizendo assim: nos mares você vai dominar. Quando tiver um problema com águas, você reina. Você terá domínio sobre as águas. Então Zebulon tem a habilidade para guerrear onde? Em águas. Ou seja, nenhuma água vai deter você. Aí Deus, Jacó chama Naftali e diz assim: rapaz, você vai ser ligeiro. Na terra ninguém vai ser mais veloz que você. Na terra tu serás campeão. Consegue entender o que o pai Jacó está dizendo lá no livro de Gênesis? Agora a gente já está em Juízes e a bênção que foi declarada lá predomina sobre essa cena. 20 anos sem ninguém fazer nada e Deus está dando as estratégias. Deus dizendo assim: se você quiser me ouvir, a vitória é sua. Ô, glória. Se você me ouvir, a história vai mudar. Meu Deus, é tão forte. Eu preciso de um exército Aleluia. que metade seja bom nas águas e metade seja bom na terra. Consegue entender como é que deveria ser a igreja do Senhor? Zebulon é campeão nas águas, Naftali é campeão na terra. Alguém entendeu por quê? Não. E tem que entender alguma coisa? Com Deus ele manda e a gente obedece. A ordem é: separa esses homens e vai para a guerra. Débora dá as coordenadas para Baraque, ele diz: eu vou, mas tem uma condição. Tem um monte de homem que vai comigo, mas se você não for, nada feito. Aí tem gente que acha que ele é covarde, mas ele é inteligente. É verdade. Para um homem dizer para uma mulher naquele tempo: eu só vou se você for, o cabra é inteligente. Porque ele está dizendo o quê? Tem gente que é campeão nas águas, tem gente que é campeão na terra, mas sem a presença de Deus, a gente não pode nada. E quem é que vai garantir a presença? É Zebulon? É Naftali? Não, é Débora. Então ele está dizendo: se você for, eu vou. Mas se você não for, Aleluia. estou parado, ficarei. Aleluia. Todo mundo se posiciona e ela diz: eu vou. Mas tem uma condição. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Tem uma condição: você vai, a gente vai guerrear, mas a vitória não será a honra de vencer o inimigo, não será sua. Deus entregará o inimigo na mão de uma mulher. Olha a organização do exército de Deus. Ela podia dizer assim: Deus vai entregar o inimigo na minha mão, porque eu sou juíza, esse tempo todo eu fui fiel, todo mundo se diz. Não, ela dizia: na mão de uma mulher. Sabe por quê? Porque na igreja é assim: quando um vence, todo mundo vence. Aleluia. Se o departamento de jovens vence, toda a igreja vence. Aleluia. Se o departamento feminino vence, toda a igreja vence. Se o pastor vence, toda a igreja vence. Quando a gente entender que nós somos um no Senhor, não haverá contenda entre nós. Não haverá espaço para o inimigo guerrear em nosso meio. Glória a Deus. Porque a causa do irmão será a nossa causa. A causa da igreja será a nossa causa. A causa do ministério será a nossa causa. Débora ora e diz: a gente vai, mas Deus vai dar a vitória na mão de uma mulher. E ele diz: tudo bem. Ele aceita, irmão. E ele vai para a guerra. O exército de 10 mil homens se prepara. Detalhe: não tem ferramentas. Lembra que ela diz: não tem ferramenta, não tem enxada, não tem nada. E eles se preparam obedecendo uma ordem do Senhor. E Débora vai com eles. Mas ela tem consciência de até onde ela pode ir. Eita, Jesus.
quero que a gente tivesse essa consciência. Eles vão junto, tem um batalhão armado indo para o lugar certo, porque Deus dá o endereço. A guerra tem que ser travada no centro da vontade de Deus. Aleluia. Ô, glória. O negócio que a gente está travando, Aleluia. guerra fora do Oh, centro Deus. da vontade de Deus. Aleluia. Deus vai estar te esperando no campo de batalha se você for no endereço que Ele der. Meu Deus, obrigado. Porque a ordem do Senhor é: eu vou atrair o inimigo para o lugar certo. Aí Deus atrai o inimigo para o lugar certo, a gente vai para o lugar errado. Oh, Deus. Aleluia. Aí a gente quer se perder porque Deus não foi comigo. Não. Deus estava no lugar certo te esperando. Você que não prestou atenção no endereço. Aleluia. Você que se distraiu. Deus, aleluia. Eles vão para o lugar certo, eles sobem para o lugar certo, e aí o inimigo fica sabendo assim: olha, Baraque organizou um exército e está vindo. E olha que ele está no lugar alto. O inimigo, ele tem só 900 carros de guerra. Israel não tem nem espada. O inimigo tem 900. A gente imagina o tanque do exército, aquele trem lá de ferro gigante. 900. E detalhe, na roda dos carros tinha uma faca pontiaguda nas rodas. E quando ela ia girando, ia passando e cortando os pés dos guerreiros. Você consegue imaginar um negócio desse? Meu Deus. Você consegue? Não, tem que ter muita convicção de que Deus é com a gente para você ir para uma guerra dessa. O inimigo vem com tudo. E ele traz os seus 900 carros de guerra. Aleluia. Pronto para pegar 10 mil agricultores. Pronto para pegar um povo que está escravizado de novo há 20 anos. Mas como todo mundo obedeceu, a obediência traz Deus para casa. Aleluia. A obediência traz Deus para a guerra. Aleluia, Deus. Todo mundo se posicionou no lugar certo e o inimigo está vindo. Quando o inimigo vem e se posiciona embaixo, achando assim: a gente vai pegar eles. Débora, que é responsável por atrair a presença do Senhor, ela para Meu Deus. e ela incentiva quem tem que ir na frente. Ela para e diz assim: é a sua hora, Baraque. Se levanta e vai, porque o Senhor já entregou nas tuas mãos o tema de Você consegue entender o grito dessa mulher, o efeito que teve no coração do capitão? Meu Deus. Você consegue entender o efeito que teve? Não dá para recuar mais, já está todo mundo lá pronto para guerrear. Não dá para guerrear, parar de guerrear. Você não pensa, você vai. Aleluia. Ela recua e ele avança. E quando ele avança, o general desce. Quando ele avança, está todo mundo nos pontos determinados pelo general. E aí o Senhor desce. Como é que ele desce? Débora conta pra gente no capítulo 5. Ela diz: os céus começaram a gotejar. Aleluia. As nuvens começaram a gotejar. Enquanto ela diz gotejar, ela diz assim: e os montes se derreteram. Imagina esse gotejamento. Imagina esse gotejamento. Ela está dizendo: as nuvens começaram a gotejar, os montes tremeram, se dissolveram e desceram. E onde é que está o inimigo? Cá embaixo, se achando todo poderoso, com 900 carros de guerra. Glória a De Deus. repente desce um lamaçal e vem e entope a roda dos carros. Aquilo que era honra para o inimigo se transformou em peso. Os carros não se movimentam, estão atolados na lama. E detalhe, não é época de chuva, não tem chuva armada, não tem nada. É simplesmente o exército se posicionando e o céu se posicionando. E aí os carros não se movimentam mais. E aí está todo mundo no meio daquele monte de água, no meio daquela enchente. É hora de quem guerrear? Quem é que é bom na água? Zebulon entra nas águas e ataca o adversário.
lado de fora. Entende que cada um entende a sua posição? Zebulon vai lá e ataca o inimigo. E a Bíblia diz que de repente eles saem de dentro dos carros, porque os carros não servem para mais nada. E aí todo mundo sai de dentro da couraça de proteção e agora tem que enfrentar homem a homem. E Zebulon matou todos aqueles que ele podia. Só que existe uma equipe que fugiu para a terra. Aí pensa assim, escapei. Mas quando chega na terra, quem é que está esperando? Naphtali. E eles vão para cima e atacam os que fugiram da água. E está todo mundo em batalha. E de repente o capitão, que quando tinha 900 carros era valente, saiu correndo. E quando ele sai correndo para se livrar de Zebulon e Naphtali, o Deus que é poderoso já tinha colocado lá no monte uma mulher que era uma alma secreta. Ninguém sabia que ela estava lá, mas o céu sabia. O céu sabia que ela estava lá. Parecia que ela estava isolada. Sabe aquela pessoa que não dá tempo de vir no culto, que está envolvida com tanta situação difícil, e você acha a igreja está avançando e eu não consigo ir durante a semana? Seja a mulher, o homem selecionado por Deus para estar no alto, no lugar certo, para pegar o inimigo. O inimigo foge do acampamento, ele consegue fugir das duas tribos e vai para o lugar alto. E lá em cima tem uma mulher que o seu marido tem aliança com o inimigo, mas ela não. O seu marido é amigo do cara que escraviza o povo de Deus, mas ela não. Ela é a alma secreta de Deus. Mora do lado do campo de batalha, mas está esperando a hora de entrar na peleja. E quando o inimigo vem correndo em direção à casa dela, ela está longe, mas preparada. Ela está isolada de todo mundo, mas está ligada com o céu. E quando o capitão vem chegando, achando que vai encontrar refúgio na casa dela, ela olha e diz, fique à vontade. Pode entrar. Ela é estrategista, ela sabe que tem a hora certa de atacar. Porque se você ataca na hora errada, é morte na certa, irmão. O camarada é capitão, o camarada é acostumado a matar. Ele é homicida desde a sua mocidade. Se ela vai contra ele, ela é só uma mulher. Mas ela é uma mulher inteligente. Aleluia. O homem chega, ela deixa ele entrar. É aquela coisa, entra, mas eu não perco você de vista. Ele entra e aí ele pede água. Ela vai além. Para que ela vai dar água para ele? Ele está cansado. Ela precisa dele no chão para ficar no tamanho que ela possa acertá-lo. E o que é que ela dá para ele? Ela dá leite fermentado. Irmão, na nossa linguagem de hoje, seria iogurte natural. A mulher mora lá isolada e ela está esperando o inimigo com um pote de iogurte natural. Para alimentar. Bom, ele não tem noção do peso que vai dar no estômago dele. Ela dá para ele beber, ele bebe, logo em seguida ele deita. E aí ela vai lá e ainda pega uma cobertinha lá e joga em cima dele. Ou seja, ela precisa tampar a visão dele. Porque ela só vai ter uma oportunidade. Ela não terá duas oportunidades. Ou ela acerta ele, ou ele vai se levantar, vai se fortalecer e matar ela. Sabe por que a gente perde guerra? Porque a gente fala demais. A gente briga quando deveria calar. A gente, Deus está em silêncio, a gente vai lá e está dizendo que Deus está falando. E Deus não está falando. Ele está mandando a gente esperar para renovar as forças. E a gente acha que tem força o suficiente. Então a gente está perdendo porque a gente não está ouvindo o céu. Ela dá o leite para ele, ele se deita e ainda dá uma ordem. Presta atenção, irmão. Precisa de abrigo na casa dela e ainda acha que vai mandar. Qual é a ordem? Se chegar alguém procurando por mim, diga que não tem ninguém aqui. Você
Você já reparou que os crentes desse tempo, quando ele está enfrentando uma guerra em casa, que o inimigo está se andando lá, ele chega na igreja e diz assim, vai tudo bem coisa nenhuma, irmão. A gente precisa aprender, se vai tudo bem, mas se está tudo errado, aprenda a dizer que está tudo errado. Aleluia. É verdade, Deus. O inimigo diz, se chegar aí, Meu Deus. de perguntar se tem alguém, você diga, não tem, irmão. Se o inimigo estiver na sua casa, denuncia. Diga, tá aqui sim. Tá aqui sim. Eu estou precisando de ajuda, Aleluia. Eu estou precisando de apoio, estou precisando de apoio. Nós somos um corpo. Aleluia. Aleluia. Se você precisa de apoio, não fala como é que a gente vai socorrer você. Pois é, Deus. Ela recebe ele bebe o leite, ele deita e em segundos ele dorme. E quando ele dorme, ela é uma mulher precavida. A gente vê aqui uma mulher, a gente sabe que nesse tempo, quem montava as tendas eram as mulheres. Aí quem olha e diz assim, que serviço pesado que deixa para as mulheres, irmão, tudo era só treinamento. Porque ela vai precisar de armas que estão na casa que ela construiu. Ela vai precisar de uma estaca que está na casa que ela edificou. Se não foi ela que edificou, como é que ela vai saber qual é a estaca certa? Se não foi ela que fincou lá os alicerces, como é que ela vai saber qual pode ser tirada sem ruir a casa? Meu Deus. Aí você reclama porque tem que fazer um serviço bruto, um serviço pesado. E você só treinamento. A gente está aqui no acampamento, a gente está sendo treinado para uma guerra. E se eu não aprendo essas coisas e não levo isso como aprendizado para a minha vida, eu me perco murmurando, eu me perco reclamando, eu me perco dando brecha para o inimigo, porque eu não entendo o que é treinamento. Aleluia. Enquanto ela está montando as tendas, é treinamento, porque Israel está escravizado, aprisionado. Ela mora longe, parece que nem tem efeito na guerra, mas Deus sabe que podia contar com ela. Quando o inimigo dorme, ela vai lá e tira uma estaca, a estaca certa. Porque ela tira e não abala a tenda. E o trabalho que ela vai fazer agora não é para fraco, irmão. Consegue entender? Às vezes a gente fica muito cheio de mimimi, muito cheio de coisinha. Se o pastor fala uma coisa mais pesada, ele diz, não vou mais na igreja. Se uma irmã falando, não vou mais no culto, irmão. Preste atenção, não é hora de mimimi. Estamos vivendo a última hora. O serviço que a gente vai fazer é serviço de gente que tem ousadia. Meu Deus, olha aí, Jesus. Ela pega a estaca e qual é a ferramenta dela? Está todo mundo cá embaixo se virando do jeito que pode. A ferramenta dela é o quê? Uma marreta. Que ferramenta estranha? É o que temos para hoje. Glória a Você Deus. consegue entender isso? Aleluia. Qual é a ferramenta que você tem hoje? É a marreta? É o que temos para hoje. A guerra está em andamento? É o que eu vou usar. Mas eu preciso saber quais são as minhas habilidades. Qual é a habilidade de Israel? Ser boa na marreta. Ela treinou por muitas vezes, fincando estacas no chão. Por isso que ela vivia como nômade, ora aqui, ora ali. Era treinamento, porque senão ela ia ficar batendo muito de levinho, mirando e errando, mirando e errando. Ela só tem uma chance. Ela vai lá, o inimigo está dormindo e ela mira a fronte, ela mira no lugar mortal. Então ela sabe o que ela está fazendo. E ela só dá uma pancada, uma só, irmão. Uma só. E a pancada que ela deu, quando ela usou a ferramenta que ela tinha habilidade, a estaca atravessou a cabeça do homem. Dá para ser fresco? Não dá não. Você acha que fez o que? Voou sangue para todo lado. Aleluia. A mulher atravessou os miolos do cara. Você consegue entender? É uma mulher que fez isso com um capitão. E quem disse que você é fraquinho? Glória. Quem disse que você não dá conta do negócio? Você está sendo treinado pelo general. Então todos os dias que você enfrenta a luta, não pensa que ele perdeu o controle, não. Ele está te treinando para dias de glória. Aleluia. Ele está te treinando para dias de vitória. A gente está aqui hoje num culto de agradecimento ao Senhor. E é a noite de você dizer, Deus,
Senhor me deu para 2023. Aleluia. Mas eu preciso de ferramentas novas, porque 2024 está vindo aí. Aleluia. Aleluia. Eu preciso de ferramentas novas, porque estão vindo batalhas novas. E eu vou chegar em 2024 mais do que vencedor. E ela, com uma pancada, ela destruiu o inimigo de Israel, que afrontava o povo de Deus há 20 anos. Você consegue entender isso? Quando está vindo Baraque correndo para encontrar o inimigo, achando que ainda vai ter uma guerra de braço com ele, ela olha e diz: pode entrar, meu senhor. Vem ver onde é que está o teu inimigo. Vem ver a posição que está o teu inimigo. Por isso que agora, no capítulo 5, ela pode dizer: cante, Débora, desperta e cante uma canção. Não foi fácil chegar aqui, irmão, nesse versículo e dizer: acorde e cante uma canção. Alegre o seu coração e cante uma canção. Vamos lá, Baraque, cante uma canção. Mas só quem viveu o que eles viveram no campo de batalha sabe o que é cantar uma canção em dias de aflição, em dias de crise, em dias de adversidades. Aleluia. Ela está dizendo: quando eu me posicionei, a coisa mudou. Quando eu me posicionei, o Senhor se posicionou no céu. Noite de nós nos posicionarmos. A gente está num culto de celebração, mas a gente precisa entender: o ano está fechando. Onde foi que a gente errou? Jesus, quando estava aqui cumprindo os seus 33 anos de compromisso aqui na terra, ele fez uma oração que ainda não foi respondida. Ele fez e você reclama que a sua não é respondida. Você orou ontem e reclama. E Jesus até hoje tem uma oração que não foi respondida. Na sua oração sacerdotal ele disse assim: Senhor, que a tua igreja, que o teu povo, que os teus servos, que eles sejam um, como nós somos um. Glória a Deus. Essa oração ainda não foi respondida, porque nós, como igreja, ainda não conseguimos ser um no Senhor. Aleluia. Deus santo. Nós, como igreja, ainda não conseguimos entender qual é a nossa posição. Tem gente aqui que é bom na água, tem gente que é bom na terra, tem gente que é bom na montanha, tem gente que é bom para trazer a presença. Entenda qual é a sua habilidade. Entenda em que área você se encaixa no corpo de Cristo. Se você é bom evangelizando, vai para cima, irmão. Se você é bom pregando, vai para cima. Se você é bom como intercessor, vai para cima. Seja como Débora. Vai junto e na hora certa tenha coragem de parar, estender a mão e dizer: avance, irmão. Porque chegou a hora. Não tente fazer o que o outro deveria fazer, porque você não vai fazer bem. Se Israel tivesse pegado a espada do inimigo para lutar contra ele, ela teria morrido. Mas como ela pegou a marreta, que era a sua ferramenta de trabalho, ela venceu o inimigo. Glória a Deus. Então não discuta com Deus dizendo: eu não quero esta ferramenta, eu quero aquela. Não, use a que Ele te deu. 2024 está vindo aí e Deus tem chamado a gente para um compromisso muito sério. Muito sério. Porque a gente está vivendo um tempo de muita gente ferida, de muita gente machucada. Esses dias na nossa igreja está tendo uma campanha, veio um pastor de Brasília, está tendo uma campanha em Cataguases. E ontem ainda falava para a irmã Rosane: quando o pastor tem dom de revelação, quando ele vai chamando, os irmãos entregar 10 revelações, a irmã levanta nas 10. Ele diz: doeu a unha, ela diz: eu. Tem alguém com dor no cabelo, ela diz: eu. Tem alguém com dor na coluna, ela diz: eu. Fala: misericórdia! Irmão, que coisa terrível! Qual a conclusão que a gente chega? Que a alma dessa mulher está com problemas. O corpo está produzindo coisas que estão escondidas na alma. Isso não é uma pessoa, não são duas, não são três. São a maioria das pessoas que estão indo à igreja. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Porque há uma unção sobre a nossa vida. Aleluia. Uma unção para libertar o oprimido, Sim, para Deus. sarar o enfermo. Aleluia. Uma unção que vai mudar esta cidade, que vai mudar esta nação. Aleluia. Então você precisa se posicionar. Sim, a Deus. gente está aqui para agradecer, mas a gente está aqui para se revestir para um
Aleluia. Se alguma coisa ainda não deu certo, aquieta o teu coração. Eita glória. Obrigada, Jesus. Espera em Deus, Aleluia. mude de nível, Meu Deus, voe obrigada. como águia, porque você vai alcançar o que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Aleluia. Mas entenda, irmão, tem coisas que a minha oração vai valer para você. Mas tem situações que é a tua oração. Sim, Deus. Tem situações que eu posso ir lá na sua casa e estender as mãos. Mas tem situações que você tem que fazer como Jael. Na minha Aleluia. casa, a autoridade está comigo. Eita. Glória a O Deus. meu esposo tem amizade com o inimigo, problema dele. Mas na minha casa, o governo está na minha mão e Deus é Aleluia. comigo. Glória a Deus. Aleluia. Tem homem que está aqui que de repente na sua casa, sua mulher não está conseguindo governar lá. Se posicione, irmão, como homem de Deus e diga: eu sou cobertura desta casa e aqui quem manda é o Senhor. Meu Deus. Aleluia. Se posicione. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Entenda em que área você é bom. Se for na água, se contente, vá para as águas e seja o melhor nas águas. Se você é bom na terra, se contente com isso. Pegue as suas armas e lute na terra. Se o seu lugar é nos montes, sobe a montanha. Volte a jejuar, volte a orar, volte a pagar um preço, porque Deus conta com você para o próximo ano. Deus conta com esta igreja. Vocês voltaram ao começo. Vocês avançaram, vocês foram longe. Deus diz: agora eu quero que voltem ao começo. Por que Deus faz isso? Na eternidade a gente entende. E se Ele não explicar, a gente fica tranquilo assim mesmo, que a gente estará com Ele. Sim, Mas a Deus. gente precisa entender os tempos e os Obrigado, processos. Deus. E parar de brigar com Deus. Parar de guerrear com Deus. Eles estão aqui nesse momento. Eles estão vivendo um tempo de construção, não é isso mesmo? Um tempo de construção. O novo de Deus está vindo aí. E quando é que isso vai acontecer? Até quando? Quando é que a gente vai para o templo novo, irmão? Quando terminar. E quando é que vai terminar? Quando você for com força, você for para cima e entender que a igreja que está sendo construída não é para o pastor, é para a igreja. É para o exército, é para vocês se reunirem. Então cada tijolo que for colocado, cada cimento que for colocado, se envolva nisso. Meu Deus. Aleluia. Não assista, se envolva. Aí eu não tenho condição, ninguém tem, irmão. Dá seu jeito. E quando você dá o seu jeito, o céu se movimenta em Aleluia. seu favor. Obrigada, Senhor. Quando a gente não entende qual é a nossa posição, sempre sobra excesso de peso para alguém. Mas quando nós entendemos a nossa posição, a igreja vai avançar. E logo, logo vocês estarão no templo novo. Mas aproveitem esse tempo. Vocês estão bem juntinhos. Orem mais, jejuem mais. Sejam família de verdade. Sejam família que não haja contenda entre vocês. Sim, Porque se Deus. não houver contenda, a subdutra é de vocês. Se não houver contenda, esta região é de vocês. Se não houver contenda, esta igreja é só o começo de coisas grandes que Deus vai fazer. Aleluia! Que você precisa dizer: Deus, conte comigo. Conta mesmo, Jesus. Conte comigo. Eu sei que o Senhor já me mandou fazer algumas coisas. Eu fiz igual o Baraque. Eu ouvi e não fui. Mas ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa. O ano ainda não terminou. Aleluia. Ainda Deus dá do para céu. fazer muita coisa. Eu creio, Jesus. Ainda tem salvação para sua casa, Meu libertação para Deus, sua obrigado. família. Deus. Ainda tem Aleluia. mudança lá. Aleluia. Tudo que a gente precisa é ser melhor. E a gente vai conseguir ser melhor. Eu creio. Eu quero que você coloque-se de pé nesta noite. Preste Obrigado, Deus. atenção, meu.